Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso primeiro vídeo do Enem 360 e se você gostar desse nosso conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo, comenta o que você está achando do nosso projeto, compartilha com seus amigos que assim como vocês estão em ano de vestibular, assina o canal e bate aí no sininho para você receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo no nosso canal. Lembrando, claro, que aqui no Enem 360 você tem vídeo todos os dias de um conteúdo diferente, beleza? Além disso, siga nas nossas redes sociais do Enem 360 e siga também na minha rede pessoal. Belezinha? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Bom, para a nossa aula de hoje, nós vamos falar da questão de número 51 da prova de 2015, Caderno Azul. Lembre-se que toda vez nós vamos usar como referência a prova de Caderno Azul, ok? Ele fala o seguinte: um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas. Por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Essa técnica considera dois processos de separação de mistura, sendo eles respectivamente. E ele te dá diversas opções aí de métodos de separação: flotação, decantação, decomposição, centrifugação, floculação, separação magnética, destilação fracionada, peneiração, dissolução fracionada e magnetização. Já para até adiantar um pouquinho, magnetização e separação magnética é a mesma coisa, ok? Vai também usar o termo imantação magnética, tá? Ou só imantação. Vamos lá. Essa questão é sobre separação de mistura, que já caiu em 5 das 83 vezes que temos de 2015 até a prova de 2019, ok? E aí existem palavras-chave aqui que vão fazer te direcionar para a resposta. A primeira parte é quando ele fala, formam agregados ou agregados com o petróleo. O que é formar um agregado? Formar um agregado é você juntar e formar partículas grandes. Fazendo um breve comparativo, você vê muito em desenho que a gente tem uma bola de neve lá no topo da montanha e ele vai descendo e ela vai aumentando com o passar do tempo. É mais ou menos a mesma ideia. Você tem partículas pequenas que vão ganhando volume e viram partículas maiores. Só que para você poder fazer isso, você tem que usar uma substância chamada de aglutinante. E o que é o aglutinante? Como o próprio nome diz, ele vai aglutinar, ele vai aglomerar, ele vai juntar as partículas. Então a ideia de um aglutinante é pegar partículas pequenininhas e grudar essas partículas, né? E aí, juntando cada vez partículas maiores. Eles atuam como se fosse uma cola. Junta um pedacinho daqui com um pedacinho dali, vai juntando, vai aumentando, vai ficando algo muito grande, ok? O que a gente normalmente usa para fazer esse processo é o sulfato de alumínio. Ele é usado na própria estação de tratamento de água. Se a gente quer reter as impurezas e tudo mais, a gente vai usar esse agente aglutinante. Então lembra disso, aglutinante para formar aglomerados. E só uma exemplificação aqui, ó, você tem a água suja, você vai jogar o seu aglutinante ali dentro e vai misturar, vai fazer uma floculação. E aí no final você precipita. Se esse seu floco formado ele for mais denso do que a água, ele vai lá e afunda. Em contrapartida, se ele for menos denso, ele vai flutuar, como é o caso aí dessa segunda imagem. Belezinha? Agora, qual é a segunda coisa que nós podemos ver aqui? Quando ele fala nanopartículas magnéticas, ou ele fala que eu vou separar utilizando nanopartículas magnéticas. E se eu vou usar algo que é magnético, significa que ele tem características, de fato, magnéticas, imantadas. Eu vou conseguir aproximar alguma coisa e vou atrair essa substância. Vou atrair com a utilização de um ímã, né? De uma forma relativamente bem simples. Eu aproximo um ímã e atraio aquelas substâncias que me são de interesse. Como você pode ver aí na imagem, né? A primeira, por exemplo, num ferro velho, que você faz a separação das peças que você quer, ok? Mesmo que de forma grosseira, você não separa uma a uma. Mas nessa segunda, ó, você pega um ímã e aproxima dessa sua mistura, em que você tem, por exemplo, areia e limalha de ferro, que é o pó de ferro. Quando você aproximar esse ímã, você vai atrair essas partículas imantadas, claro, e consegue fazer essa separação. A título de curiosidade, você fica nessa forma como se fosse de espinhos, porque quando você usa um ímã, os átomos de ferro se reorganizam de maneira a fazer essa forma bonita que você enxerga aí, ok? E aí, voltando para a questão, se a gente for pegar as alternativas, aquela que melhor se adequa ao que estamos falando é a letra C.
em que floculação é lá utilizando para fazer os agregados de petróleo, e a separação magnética é quando ele usa o ímã para fazer a separação total ali do seu LCC, né, que é o líquido de castanha de caju. Tranquilo isso daqui, galera? Show de bolinha? Dúvidas? Beleza? Então, é isso. Daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo bloco. Fala, galera. Voltamos aqui para a nossa segunda questão do nosso bloco. E aí, continuamos na prova de 2015, ano 2015, né? Prova de caderno azul. E ele fala assim: a soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda cáustica normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por certo período. O fenômeno de derretimento decorre da absorção da umidade presente no ar atmosférico, letra B, fusão do hidróxido pela troca de calor com o ambiente, C, reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar, D, adsorção de gases atmosféricos na superfície do sólido, letra E, reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar. Bom, só para já te ambientar com alguns termos, a diferença, por exemplo, de absorção e adsorção. A gente vai falar disso melhor em outra questão mais à frente, mas só para mostrar aqui, a absorção seria algo interno, a adsorção, como ele próprio fala aí, é na superfície, ok? E essa questão, ela pode ser trabalhada em diversos assuntos. O primeiro deles, e acho que o principal, é a parte de reações químicas, quando a gente fala de reatividade das substâncias, que já caiu em 8 das 83 vezes. Mas também podemos utilizá-la como nosso padrão, a parte para forças intermoleculares, e você já vai entender o porquê daqui a pouco. Bom, quando a gente pega o hidróxido de sódio, que é o NaOH, o que a gente pode pensar em cima dele? Primeiro, ele possui ligações do tipo iônica. O que a gente tem que avaliar? Se a gente está falando de um derretimento, né, quando a gente fala do hidróxido de sódio em relação a deixá-lo exposto, o que existe no ar? O que faz talvez esse derretimento? A gente tem no ar a umidade, né? E a umidade nada mais é do que vapor de água. Então, nesse ambiente que eu estou, que você está, que todos nós estamos, existe a tal da umidade do ar. Quando a gente fala assim, a umidade do ar está baixa, é porque o seu dia é muito seco. Acontece principalmente na região centro-oeste, por exemplo, ali em Brasília, Goiás. Agora, se a gente fala, a umidade está muito alta, né? A gente está falando de locais em que o ar é mais úmido. Você vai encontrar isso principalmente lá na Amazônia, devido à evapotranspiração da floresta amazônica, ok? Então, tem que ter já uma certa malícia aí que você pensar, pô, você está exposto ao ar, hidróxido de sódio, eu tenho que pensar que talvez esteja envolvido com o que existe ali no meu entorno, né? Mesmo que invisível. A gente está falando do ar atmosférico, seja oxigênio, nitrogênio, seja utilizando o próprio vapor de água ali dentro. Então, fica atento a isso. E aí, o hidróxido de sódio ele possui ligação do tipo iônica. O que vai ser essa ligação iônica? Primeiro, você pode pensar de diversas maneiras, mas a gente fala assim, é uma ligação que ocorre entre metais e ametais, é uma maneira de pensar. Você pode pensar também pela diferença de eletronegatividade, e aí talvez isso fique um pouco mais difícil para a prova do Enem, já que na prova deles você não possui tabela periódica. Então, como é que você vai saber a eletronegatividade do elemento? Você não precisa decorar. Esses valores têm que vir na questão se forem necessários. Se não for necessário, você vai analisar de outra maneira. Pode pensar metal com ametal, que é, por exemplo, sódio metal e o oxigênio é um ametal, a junção deles faz uma ligação iônica. Ou você também pode pensar uma terceira maneira, que é a seguinte: entre as funções inorgânicas que a gente tem, ácido, base, sal e óxido, as bases e os sais sempre fazem ligação do tipo iônica, enquanto os ácidos fazem ligação do tipo covalente. Rafa, mas e os óxidos, então? Aí os óxidos dependem. Existem os óxidos de característica iônica e os óxidos de característica covalente, ou alguns usam o termo molecular. Você fala, caráter molecular ou ligação molecular é a mesma coisa que ligação covalente, ok? E se essa ligação ela é iônica, significa que ela vai ter uma alta polaridade. Nas ligações que a gente mais trabalha, a gente tem, por exemplo, ligação covalente apolar, como o próprio diz, apolar. Depois covalente polar e, por fim, a iônica. A iônica é a mais polar de todas que nós temos. E aí,
quanto mais polar você for, melhor você vai interagir com a água. Por quê? A água é uma substância polar também, né? E você já deve ter ouvido aquele termo semelhante dissolve semelhante. Então, uma substância polar dissolve outra polar e uma apolar dissolve outra que também seja apolar, ok? Hidróxido de sódio é polar, assim como a própria água também é polar. Opa, um consegue se misturar muito bem ao outro. E aí esse fenômeno de derretimento que a gente vai ver, ó, e aí até te exemplificando como é que seria o hidróxido de sódio, eles são essas pedrinhas brancas que vêm nesse vidrinho fechado, a gente tem que sempre guardar ele em ambiente fechado, com baixa umidade, por quê? A gente fala que ele é muito higroscópico, ele absorve umidade com muita facilidade, devido a esse fato de ele ter ligação iônica. A ligação iônica faz com que ele interaja muito bem com a água. E esse derretimento que se fala na questão, nada mais é do que a reação do hidróxido de sódio com a água. O derretimento é você estar dissolvendo o seu hidróxido de sódio pela ação da água. Se você fizesse um time-lapse, deixando o hidróxido de sódio ali, deixasse passar 1, 2 dias, você ia ver que ele ia começar a, de fato, como se fosse derreter, porque ele está se juntando com a água do ar e aí está fazendo a dissolução dele, está se dissolvendo. Então, vamos voltar aqui para as alternativas e ver aonde que isso encaixa melhor. Letra A, absorção da umidade presente no ar atmosférico. Opa, é exatamente isso que a gente trabalhou aqui agora. Já seria a letra A. A absorção da umidade, ele pega a umidade do ar, absorve ela, atrai ela e consegue formar essa reação de dissolução, dele dissolver. Letra B, ó, fusão de hidróxido de sódio. Primeiro, se é fusão, ele está derretendo. Ligação iônica, guarda isso também. Ligação iônica, você vai ter altos pontos de fusão e de ebulição, na faixa de mais de 300, 400 graus Celsius. Então, não tem como a temperatura ambiente fazer a fusão do hidróxido de sódio. Isso é impossível. Tá? Letra C, reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar. Também. Impurezas, isso é até importante que a gente vai ver em outras questões. Impurezas não reagem, tá? Elas não são importantes. B, a absorção de gases atmosféricos na superfície do sólido. Também não tem nada a ver. O derretimento. Ele pode até reagir com gases na atmosfera, mas não tem a ver com o derretimento que a gente quer falar. E letra E, reação do hidróxido de sódio com gás de nitrogênio. Gás de nitrogênio, para muitas situações, ele é um gás inerte. Então, nesse caso aqui, não faz a menor diferença. Então, de fato, só pode ser a letra A. Tranquilo, galerinha? Show de bolinha? Então, por hoje é só. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês na nossa primeira aula. Espero encontrá-los na nossa próxima aula. E, claro, sempre tentando ajudar ao máximo vocês. Então é isso. Por hoje é só. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.